que motivo José da Silva pediu aumento de salário mínimo? A cena está vazia. Os próprios atores devem trazer os poucos elementos necessários à ação. Cadeiras só devem ser usadas quando absolutamente necessárias. Acho que deve ficar em pé. Cansando já a perna, né? Cena 1. Máxima economia em objetos de cena. Luz. Toca a sirene da fábrica. Então, entra José da Silva. E seu amigo Zequinha Tapioca. Zequinha traz uma marmita do tamanho aproximado de um estojo de injeção. José vem com as mãos abanando. Os dois sentam-se no chão. Cena 1. A gente trabalha feito um burro de carga, de manhã até de noite, e quando acaba, olha o tamanho do meu almoço. Ai, você parece até minha mulher. Vive se queixando. Tá tudo errado. A gente devia fazer qualquer coisa. Fazer o quê? Uma revolução! Uma revolução ia bem. Mas vamos almoçar primeiro. O que é que você tem hoje? A mesma gororoba de sempre. Feijão com arroz. Tá com um cheiro bom, diferente. Será que tem carne? Claro que não. Claro, por quê? Hoje não é domingo. Zequinha começa a desembrulhar a marmita. Eu posso dar uma cheiradinha? O cheiro é diferente. Ela tá com jeito de ser almôndega. Não, porque se fosse, tinha macarrão também. E se tivesse macarrão, tinha que ter queijo. Isso não tá com cheiro de queijo. Eu já sei. Descobri. O que é? Feijão com arroz mesmo. E qual é a diferença? A diferença é que tem um pouquinho de sobremesa, entendeu? Feijão com arroz e sobremesa. Parabéns, hein, gente? Parabéns. Sobremesa. Deu sorte, felicidade. Escuta. O que é sobremesa? Você não se lembra de antigamente? A gente comia e depois vinha sempre uma sobremesa. Café. Antes do café, doce de abóbora, goiabada. Me lembro sim. Será que é isso? Sabe? Eu não como sobremesa vai por uns 20 anos. A última vez que eu comi, eu levei, uma surra da minha mãe. Por quê? Eu roubei uma banana da quitanda. Moleque. Olha, é só feijão com arroz. E esse embrulho? Sei lá. Abre. Eu tô com medo. Vai ver. A sobremesa bem que pode estar aí dentro. Será? Abre o pequeno embrulho meticulosamente. O que é isso? Deixa eu ver de perto. Que é sobremesa está confirmado. Agora como é que se chama eu não lembro. Será que faz mal comer sobremesa depois do almoço? Acho que não. Acho que não. Deixa eu dar uma cheiradinha. É marmelada! É marmelada! É marmelada! É marmelada! Você vai comer marmelada, hein?
eu sou muito amigo. E você pode dar as cheiradinhas que quiser. Só que... Precisa pagar. Você compreende, a marmelada é uma espécie de capital. Então eu tenho que fazer render o meu capital. E quanto é? Quanto você tem? 5 cruzeiros. Então vá, mas depressa. Já foi, chega, se quiser. Bom. Zequinha começa a comer o feijão com arroz. Vai ficar olhando? Toma mais 2 cruzeiros e deixa eu dar uma cheiradinha. José paga. Zequinha come, exibindo-se um pouco. Mastiga com a boca aberta. José põe a mão no queixo, abaixa ligeiramente a cabeça para ver melhor. Eu tô esperando a minha mulher e parece que ela não vem me trazer a comida. Ontem me ameaçou. Ela disse que se eu não pedisse aumento na fábrica, não me dava mais de comer. Você pediu? Cadê coragem? Não adianta mesmo. Tá tudo errado. Só o que dá jeito é a revolução! 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 Mas como é que se faz uma revolução? Tem de pegar revólver, faca, pedaço de pau, tudo. Ir pra rua gritar que a gente quer aumento. Aí eles dão. Isso não ia dar certo. Se o povo todo topasse, dava. Tinha que dar. Então vamos fazer. A gente vai todo mundo pra rua de faca, pau e navalha. Aí a gente grita: queremos aumento! Queremos aumento! Queremos aumento! Fica excitado pela visão da comida. Aí toma mais 5, deixa eu dar outra cheiradinha. José paga. Respira fundo. O movimento da mastigação o levou à excitação extrema. Aí se ela viesse me dar bronca. Ah, se ela viesse me dar bronca, eu dizia: minha mulher, eu sou um revolucionário! Uau! Uau! Eu brigo na rua de faca, pau e navalha! Às vezes eu uso panela. Eu agora vou fazer uma revolução e nós todos vamos fazer uma revolução. E quem for macho, que me segue. Eu vou. E você, vá já pra cozinha e me faça um feijão com arroz e sobremesa. Eu quero marmelada! Eu quero marmelada! É marmelada! É marmelada! E gritar, você sabe. Mas aposto que ainda não pediu aumento. Eu tava conversando com o Zequinha aqui sobre a ideia de fazer uma revoluçãozinha. Vim te avisar pela última vez. Não me põe os pés lá em casa enquanto não trouxer mais 2 contos e 800 por mês. Pra que essa fortuna? Já esqueceu que tem que pagar a escola pro teu filho mais velho? Escola? Mas nós não somos milionários, meu bem. Por que pôr nosso filho na escola? Tem que comprar chupeta pro menino que nasceu bom. Isso aqui não. Chupeta é anti-higiene. E ele vai morrer de fome. Dá de mamar aí. E onde é que você pensa que eu tenho leite? Eu não te pedi pra trazer o Malzivir ontem? Sem Malzevir não tem leite. Tem que comprar chupeta. Pelo menos o menino pensa que tá mamando. O que você tá esperando? Vai pedir aumento. Eu vou sim. Depois do almoço. Não me volte pra casa sem o dinheiro. Escuta, meu bem. Você ia se esquecendo de me dar o almoço. Almoço? Vê se pode almoço, um negócio desse. Que almoço desavergonhado! Então você pensa que vai comer todo dia. Não é milionário pra pôr nosso filho na escola, mas é milionário pra comer todo dia. Vai pedir aumento! Ai, o que é que eu faço? R-E-V-O-L-U-S-S-A-O. Revolução! Eu vou falar com o patrão. Pensa que adianta? Quem sabe ele tem um bom coração. Na fábrica, ele quer ficar rico. Primeiro eu vou contar a minha miséria.
E se ele disser que não, aí eu ameaço. Eu vou pra rua de faca, pau e navalha. Esse aumento de salário tem que sair. Já fui explorado a minha vida inteira. Eu quero aumento. Nós queremos aumento. Luz no patrão. Que pode entrar no escuro carregando a sua mesa e cadeira. Usa cartola e casaca. Maquiagem exagerada de um homem mau. Está sentado, somando. José da Silva, humilde, entra na sala e tira o chapéu, que põe no peito, e abaixa a cabeça e fala em tom submisso. O patrãozinho, eu vim porque, sabedor de que o senhor tem um bom coração, eu vim pedir, se fosse possível, um aumento. Um aumentozinho. É bem pequenininho. O patrão continua somando sem olhar para ele. Porque do contrário eu não posso mais trabalhar. Vai lá que eu não almoço todo santo dia, também não sou exigente. Mas pelo menos de vez em quando. E se o senhor me dá um aumento de 2 contos e 800... O patrão move o braço. O que o senhor deseja? Apertar o botão? Pois não, as ordens. José aperta o botão. Toca uma campainha. Entram 2 homens e José não os vê. E 800, dizia eu. Eu podia comer melhor, trabalhar mais pro senhor. Quem saía lucrando era Vossa Excelência e Excelentíssima Família, que podia comprar mais um Cadillac sedã de 4 portas, o que, aliás, é muito justo. Os 2 homens obedecem a um sinal, seguram-no pelo fundilho e põem-no para fora. Limpam as mãos e saem. Patrão! Patrãozinho! Eu ainda não acabei de falar! Isso aqui é uma democracia! Apaga a luz do patrão. Isso aqui é uma democracia ou aqui habla castelhano? Eu hablo castelhano, e é? Tá tudo errado! Eu quero ver a hora que eu morrer de fome, como é que ele vai ganhar dinheiro. Vai pra rua de faca, pau e navalha! Então vamos fazer logo essa porcaria de revolução! 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 Escuta, como é que come marmelada? Pondo na boca. Eu vou te ensinar. Você primeiro corta um pedacinho com a faca. Assim. Depois você abre a boca, fecha os olhos, assim. E vai prestando atenção. Depois, tira a faca e mastiga. Assim. Agora engole. Não entendeu? Não tem importância. Eu explico de novo. Primeiro você pega a faca, corta um pedacinho. Assim vai mais de perto. Enquanto José procurava a faca, Zequinha rapidamente engole o pedaço que sobrou. Jornalista. Boa noite. E agora, meus amigos, uma notícia de transcendental importância. O governo, atendendo a uma solicitação do clamor popular, resolveu aumentar o salário mínimo em 2 contos e 800. A boa nova, como era de se esperar, foi recebida alvissareiramente pelas classes trabalhadoras. Não haverá, pois, necessidade de uma revolução? E aqui temos nosso maravilhoso amigo, o líder, a maioria, que dará suas impressões vocais sobre a suprema felicidade das classes trabalhadoras em possuir um governo capaz, digno, honesto e zombeteiro. Ele, o líder. Meus amigos, eu vos saúdo em nome do povo, em nome do governo, em nome da nação. O povo está de parabéns, o governo está de parabéns, o futebol está de parabéns. Foi concedido novo aumento de salário. O salário mínimo atingiu o seu teto máximo até hoje, jamais alcançado nesses rincões da América do Sul. O homem da rua exulta. O que é isso? A mulher da rua exulta. A escama. A vida agora é mais fácil. É o Éden terrestre que se aproxima a passos largos. Graças a um ato do governo, o arcanjo Gabriel baixou a sua espada e o homem do povo pode agora penetrar nos jardins do paraíso terrestre dos bens da vida, que não eram por eles frequentados desde o lamentável incidente no paraíso. O proletário agora, com este inaudito aumento, é um capitalista.
Meu Deus, não Ide pras ruas! Ide pras ruas! Mas cuidado! Nada de revolução. Eu falei que não era pra fazer isso. Então, comprai as vossas mercadorias, comprai o vosso pão, e antes de comê-lo, dai vivas à figura histórica do nosso amado e benquisto governo! Eu sou Letícia Ambrosio. Eu sou Júnior Melo. Natália Cantarino. Levi Duarte. Meu nome é Wellington. Esse trabalho, a gente está em processo ainda de estudo da dramaturgia. O Juliano deu a honra de ir lá, começou com a gente. A Cecília fez esse convite para fazer evolução esse tempo atrás, que a gente já fez um outro texto. Tudo começa que a gente tem um grupo em Nova Iguaçu chamado Escola de Fama, que é a fábrica de atores de material artístico. A Alessandra também, que faz parte do grupo ali, a Lidiane. Levi, o Júnior e a Letícia foram alunos, eu também fui aluno nessa escola, hoje sou professor lá. E aí começou, fizemos um texto e depois surgiu a evolução. A princípio uma grande responsabilidade, né, porque enfim, é muito difícil, aí eu fiz o convite dessa galera e o Cássio. Aí eu fiz o convite ao Cássio, que trabalha na Ineta CIA, com o Júnior. A Natália também trabalha com o Júnior, fazendo trem, outros projetos também que vocês fazem juntos. Pessoas que a gente super confia, são ótimos atores também. Tem foto o Alexandre, a Itiele e a Maria. E a gente está nesse coletivo agora em processo. O espetáculo deve acontecer em outubro e novembro na Unirio. O Júnior e a Letícia atualmente estão na Martins Pena, o Cássio e a Natália estão na Unirio, ele também está no segundo semestre, eu também faço direção na Unirio. A gente vai fazer essa prática de vontade. E aí surgiu a Cília e falou: vocês podem ler lá, porque a gente não está pegando definitivamente o texto, a gente está no processo de estudo, mas não está ainda pegando a palavra. E aí a gente pegou ontem, eles ensaiaram, pegaram, na última hora, mas aconteceu. Eu quero parabenizá-los, agradecer o convite, agradecer a todo mundo. Valeu. Com o microfone. É isso, meu nome é Derpal Frei, filho. A Cecília me fez esse convite para vir hoje, no dia desse lançamento, do lançamento de mais uma edição, uma linda edição desse clássico. Né? Os clássicos são livros que, enfim, transformam, marcam, são marcos, hitos, como diria a Cecília, que a gente na história, como esse é da história do teatro contemporâneo. O livro do Boal, este livro do Boal. E ela me pediu e me, enfim, pautou como falar qual era a influência do Boal, desse livro, da sua obra, do seu teatro, no meu trabalho, enfim, que também é um trabalho de apaixonado pelo teatro, diretor de teatro. Não sou o teórico que o mestre Boal foi e é. E, enfim, vou resumidamente dizer algumas palavras sobre isso. Na verdade, talvez a lembrança dela, do meu nome, é por uma questão talvez de geração. É muito difícil classificar ou determinar ou ver o pertencimento
das pessoas a uma geração. Eu sou exatamente 10 anos mais novo do que o Boal, não é? O Boal, acho que era de 31, e eu sou de 81. Então a gente comprimiu isso como coisa para caber no disco rígido, que estava sem muita capacidade, viraram 10 anos. Mas enfim, e tenho, quer dizer, essa coisa da geração tem não só a idade, como tem a situação, digamos, física, geografia, a cultura. Por exemplo, no nosso caso, a cultura latino-americana, brasileira e latino-americana, digamos, o pensamento e especialmente as sociedades em que a gente se formou. Então nós somos, enfim, nascidos, eu no tempo da guerra, o Boal um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e, enfim, herdeiros do fim dessa guerra, desse período, ou seja, dessa reorganização política do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E no Brasil nós somos, enfim, jovens de uma geração conturbada, com Getúlio Vargas, o suicídio do Vargas e todo o movimento que era subjacente a esse suicídio, e que o suicídio, digamos, diz uma certa leitura, um certo entendimento da história, foi atrasado por alguns anos, mas finalmente deu na ditadura militar de 1964. E nós somos, digamos, sobreviventes dessa ditadura, muita gente aqui, os jovens, alguns atingidos muito mais fortemente, como o Boal, e outros também atingidos, mas que não chegaram a ser presos ou torturados, como é o meu caso, mas que, enfim, viveram esse período. E o que o trabalho artístico, de modo geral, político, por extensão, e teatral, especificamente, determinou, né? O que esse período determinou nesse trabalho. Quando esse livro estava sendo escrito, eu estava chegando no Rio. Eu não sou do Rio, eu sou de Fortaleza. Então, quando esse livro estava sendo escrito em Buenos Aires, que é começo dos anos 70, não é isso, Cecília? E, nesse tempo, Boal no exílio, em Buenos Aires. Nesse tempo, nesses anos, eu cheguei exatamente no ano de 1970 no Rio, estava chegando no Rio. Tem umas coisas, eu falei do livro ser clássico, tem uns clássicos que a gente não sabe em que momento eles nos atingiram, em que a gente foi abraçado por esses clássicos. Por exemplo, eu não sei quando o Quixote entrou em mim, quando o Quixote me despertou. Eu digo mesmo do livro do Boal, eu achava que antes de ser escrito, mas quando sei que ele foi escrito quando eu cheguei, eu digo, engraçado, eu tenho a impressão que o Boal e o Teatro do Oprimido já tinham me marcado no Ceará. Mas eu já não estava no Ceará quando o livro foi escrito. Então, essa é uma característica do clássico. Eu digo, sem muita dúvida, é um clássico. Porque antes dele existir, ele já me influenciou. Mas é porque o Boal já era, para mim e para nós do teatro brasileiro, no Rio, no Nordeste, no Sul, uma referência fundamental. Me lembro, a gente fala muito, quer dizer, o Boal está marcado especialmente pela sua, digamos, pela criação do seu método, pela definição do teatro do oprimido e pela sua
digamos, pela dimensão política e por considerar que não há teatro sem ser político. Ele dizia toda atividade humana é política, e o teatro é uma importante, fundamental atividade humana, então é político. E, mais ainda, o teatro, dizia ele, é uma arma. Então, a nossa geração deve a essa consciência do Boal o aprofundamento de uma preocupação, de uma definição política na sua criação. E deve muito mais. Por exemplo, antes desse livro, o teatro brasileiro é marcado por uma outra intervenção extraordinária do Boal. Em 1954, eu acho, o Boal deu um famoso seminário de dramaturgia em São Paulo. O Boal vinha dos Estados Unidos, onde tinha ido estudar química, e voltou fazendo grandes transformações, não químicas, mas teatrais. Ele... É a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Então ele voltou, e em São Paulo criou-se um seminário coordenado pelo Boal, pelo que aprendeu lá nas suas... nos digamos, estudos que fez, não de química, mas de teatro. O Boal conduziu esse seminário que deu origem a uma das gerações mais notáveis de autores brasileiros e de artistas em geral, do Guarnieri, do Jean Francisco Guarnieri, do Vianinha, o Oswaldo Viana Filho. Enfim, eu fiz na minha vida 3 ou 4 peças do Viana, estou com uma ainda em cartaz, e sempre me lembro, quando vejo a sua dramaturgia novíssima hoje, mais nova do que muita dramaturgia escrita hoje, que também tem dramaturgos e obras extraordinárias, mas vejo como digamos, essa semente, os frutos dessa semente. Viana, Zé Renato, que foi um diretor querido e importante. E falando do Zé Renato, de Chico de Assis, enfim, essa geração que deve ao Boal a sua, digamos, a sua semeadura, eles foram nascidos, essa semente nasceu com ele. Enfim, e quando falo do Zé Renato, me lembro também de outra importância do Boal para o teatro brasileiro, de nossa geração, mas para todos que vieram depois. O Boal é, de certo sentido, o nosso Brecht. Ele, ao mesmo tempo que questiona os vários períodos, desde Aristóteles, depois passa pelo Shakespeare e chega ao século XX com o Brecht, ele nos abre os olhos para essa, digamos, reinvenção do teatro, que, no certo sentido, começa, quer dizer, com o Brecht, e eu exageradamente digo que se repete em cada espetáculo que tem uma visão verdadeiramente teatral, sempre reinventando o teatro. E o Boal não só tem uma prática, como tem um pensamento e uma teoria que nos fazem entender melhor aquele autor que a gente começava a conhecer. Eu disse que fazia isso, falava isso a propósito do Zé Renato, porque o Zé Renato, eu acho que foi o primeiro diretor que montou um Brecht no Brasil. Ainda nos anos 50, Zé Renato montou um Brecht. Então a gente começava a receber, e era por esses mesmos mestres, não é? Pelo Zé Renato dirigindo e pelo Boal, digamos, além. Eu penso que o pensamento do Brecht é um pensamento andante. Todo pensamento parado do Brecht é ruim. É até como se você vê uma montagem do Brecht feita pelos acadêmicos do teatro do Brecht. Você vai achar um teatro velho também. Então, não é culpa do Brecht. Culpa é de quem não considera esse pensamento como um pensamento andante. O pensamento do Boal. O pensamento dos nossos mestres é sempre um pensamento andante. Estou eu aqui de Don Quixote. Então,
nesse sentido, é uma superação, em certo sentido, digamos, do que era o teatro épico, do que era a não ter mais no palco ou a aristocracia ou a burguesia, e sim a presença do povo, e estar no palco a igualdade entre os atores, e não haver também entre os atores os protagonistas e o coro, já fazia do Boal, e assim como ele fez de dar voz ao público, como ele fez com seus vários jogos, com suas várias formas de teatro teatro fórum, o teatro fórum que acabou fazendo do Boal ele próprio um vereador, ou seja, todo esse digamos, pensamento que começa, digamos, com Brecht, e nem começa com Brecht. Eu sempre digo que o Shakespeare, por exemplo, é pós-Brecht, mas enfim, deformando aqui o tempo Tecnológico. Exatamente, fazendo aqui entre Cosmos e Kairos uma obediência a Kairos e ao tempo ordenado a todos os tempos. Enfim, então isso do pensamento do Brecht chegar junto, talvez isso faça o que eu disse de achar que quando eu cheguei no Rio eu já trazia o Boal no pensamento e no coração. Mas chegando aqui, né, e exatamente em 1970, cada vez mais esse pensamento, essa prática, essa teoria foram fundamentais para o meu teatro, como foi da minha geração, como foi da geração pouco antes, e como mesmo quem não sabe é hoje. Eu tenho umas edições de uns estudos sobre o teatro do Brecht, tem um prefácio meu, e eu destaco, e eles até destacaram aqui na contracapa, que mesmo quem não sabe que é influenciado pelo Brecht quando você vê um teatro que não leu Brecht, você nota que esse teatro está em outro tempo. Então, assim é no teatro brasileiro com relação ao Boal. Então, foi super legal a gente ter começado com essa leitura da Revolução da América do Sul. Eu me lembro de ter visto esse espetáculo nos anos 60, que eu disse que cheguei aqui em 70, mas eu fiz uma primeira tentativa em 60. Em 60 eu vim dizendo que ia, mentindo, que ia estudar economia, como o Boal disse que ia estudar química. O Boal foi dizendo que eu vou estudar química lá nos Estados Unidos. Eu também disse para os meus pais, não, eu vou estudar economia no Rio, e vim aqui tentar fazer teatro. E tal, foi a resistência, timidez e tal, voltei, fiz direito e depois vim de vez. Mas assim também, nesses anos 60, eu, por exemplo, vi os espetáculos do Teatro de Arena. Para mim é inesquecível a Revolução da América do Sul. É inesquecível lembrar, adorei ver vocês, ver com outras caras, pessoas que para mim ficaram marcadas, como o Flávio Miliati, que fazia o seu personagem José da Silva, a Dirce Miliati, enfim, esses espetáculos que aconteciam. Eu morava na Tijuca e queria, como eu prometi uma coisa e queria outra, queria teatro, então eu queria ver teatro, mas não tinha companhia, eu morava numa pensão, então os colegas da pensão diziam assim, se você pagar o ingresso eu vou. Então eu sempre tinha que pagar 2 ingressos para poder ter uma companhia da Tijuca até Copacabana para ver Revolução da América do Sul e tudo mais que vi nesse período. Então eu queria dizer isso, essa presença do Boal, eu diria que mais do que no nosso teatro, no nosso pensamento político, na nossa compreensão da dimensão artística, tão necessária hoje. Tão necessário hoje. Eu fico hoje, a presença do teatro como arma, talvez ele precise hoje ser mais fiel ao Boal. E para todo o Juliano estava me falando que tem 30 grupos de teatro na Maré.
Então, tem que ter essa disseminação. Eu conheço o Fama, que eu tive lá com vocês, e a gente fez um programa lá de TV, e talvez tenha que ser assim, porque o teatro estabelecido, o teatro que, por exemplo, recebe influência e de todas as formas tem o pensamento nos seus alicerces igual, esse teatro é um teatro que nesse momento, esse teatro, digamos, que eu faço, que a gente faz fora do teatro, que o público faz, que todo mundo faz, que todas as comunidades fazem, esse teatro tem perdido importância social. Totalmente, não tem mais o lugar que fez com que o teatro argentino, na época da ditadura na Argentina, teve um movimento de teatro chamado Teatro Abierto, que era um movimento incrível e ajudou a derrubar a ditadura militar na Argentina, porque eram todos os autores de teatro, eles ocupavam todas as salas e faziam peças de graça. Os atores atuavam, os escritores escreviam, os diretores dirigiam, e eles faziam um fortíssimo teatro aberto. Talvez no Brasil a gente não tenha tido um movimento como teatro aberto, mas teve vários. Teve em São Paulo o movimento da Feira de Opinião, como teve o próprio teatro, como teve os próprios grupos que faziam teatro. E eu, por exemplo, também digo que peças como essa influenciaram e dialogaram com um tipo de teatro político que foi do nosso tempo, que era o teatro feito pelo CPC, que eram os Centros Populares de Cultura, que tinham peças, eu me lembro, como Alto do 99% e várias outras, que traziam essa, digamos, essa força política de arma eficaz e direta. Então hoje, contra as arminhas, a gente tem a harmona do teatro e que se dissemine, que trabalhe com esse movimento que o Julián faz, com a leitura e a proximidade do Boal, como tudo isso pode ainda nos alimentar muito. Eu diria, por exemplo, para falar então de um caso específico e terminar, que, por exemplo, nas próprias, digamos, práticas, métodos, técnicas, de que fala o Boal também na segunda parte desse livro, que é, por exemplo, do método, da técnica do Coringa, ele, num certo sentido, a gente já não sabe, por exemplo, a força do Boal na autoria desse método. Quer dizer, ele está lá na origem, criando, falando, e de repente que é outra coisa que define os clássicos. Os clássicos, de repente você cita e não sabe quem você está citando, porque o clássico já encontrou o seu lugar no pensamento coletivo, já encontrou o seu lugar na sociedade. O clássico, a gente já cita e não sabe, aí vem um erudito e diz: isso quem primeiro disse foi Epicuro, sei lá, foi fulano, foi cicrano. Então, a coisa do Coringa tem essa dimensão. Hoje o teatro, por exemplo, eu falo sempre na poética da cena, como ela tem uma liberdade, essa liberdade que a gente viu aqui, essa liberdade incrível, e essa liberdade que o teatro contemporâneo procura ter, desde da sua dramaturgia e, enfim, até a sua cena. Toda essa liberdade, ela é possível porque ela retomou ou insistiu num valor essencial da relação teatro-ator e espectador, que é a imaginação. Então, por exemplo, o método Coringa, ele nos obriga a ter uma enorme imaginação. Se todos fazem todos, você tem que imaginar que aquele é esse aqui, agora é aquele é outro. É um exercício de imaginação.
É um enorme exercício de imaginação. E o teatro de hoje, a poética cênica, o que ela tem é a capacidade de ser tudo, como ela não foi na época do teatro burguês, ou você saber que o que você fizer, desde que você tenha consciência que precisa despertar a imaginação do espectador, tudo que você fizer é possível. Ou da infinitude do teatro, das possibilidades do teatro. Eu não preciso prender alguém no lugar. Aí, por exemplo, para falar de uma influência concreta, eu montei na minha vida alguns romances. Botei o último deles, nem chamo de romance cena como os 3 primeiros, que foi Moby Dick. Eu não montaria Moby Dick se todos os atores não fizessem tantos personagens. Eu tinha 4 atores, o oceano, um barco, Pequod, muitos barcos com quem o Pequod cruza e que se juntam, e uma baleia, se não fosse a possibilidade de que os atores eram capazes para todas as transformações, para todas as possibilidades. E isso a gente ganha no Brasil e no mundo. Surpreendente, eu digo no Brasil e em seguida devo dizer no mundo. Eu me lembro quando eu fui dirigir um espetáculo, eu acho que foi em 89 ou 79. Então, em Amsterdã, na Holanda, eu entrei numa livraria e tinha esse livro do Boal em holandês. Disse, gente, e os meus companheiros, parceiros, eles falavam inglês, francês, tinha até um que falava português, o tradutor da peça, que era um tradutor do Guimarães Rosa, na Holanda, mas eles tinham em holandês o Boal. Então essa é uma influência universal e ela, enfim, é fundamental para esse momento rico do teatro, pobre de importância social, rico de dimensão artística, uma contradição, um paradoxo talvez, mas o teatro, quanto mais pobre, ele fica mais rico. Quanto mais um pedaço do bolo, no sentido de que tem o cinema, televisão e outras formas dramáticas, mais o teatro é rico por poder tudo, por ter esse poder da imaginação, e o Boal nos abre para esse poder. Eu queria então, terminando, só destacar esse enorme poder que o Boal nos ajuda ou nos propõe conhecer, para fazer do teatro cada vez mais a arma que ele é e que ele precisa continuar sendo, e destacar especialmente a dimensão política do teatro e dizer que hoje a gente tem que lutar, a gente tem que ter a nossa arma, a gente tem que ter a arte, a poesia, o teatro como forma de combate. Obrigado.